Mais uma aula de estrutura de dados 1, aqui é a professora Patrícia, e nessa aula eu gostaria de conversar com vocês sobre busca em vetor. O que significa fazer busca em vetor? Significa fazer uma procura por um elemento nesse vetor, através de uma chave de busca, ou seja, uma informação que possa identificar esse elemento dentro desse vetor. No primeiro exemplo que a gente vai ver, imagine um vetor com um determinado número de elementos e que esses elementos, por exemplo, se fossem números inteiros, eles estivessem desordenados. Então, não existe nenhuma organização de ordenação aqui nesse vetor, né? Então, por exemplo, aqui seria um vetor desordenado. Que tipo de busca, que tipo de algoritmo de busca eu consigo fazer numa estrutura desordenada desse tipo? A única busca que eu consigo fazer é procurar perguntar elemento a elemento, né? Perguntar 20 é o que eu estou procurando, 15 é o que eu estou procurando. Vou fazer essa pergunta para todos os elementos desse vetor até encontrar ou não encontrar e acabar andando por todas as posições desse vetor. O nome dessa busca é uma busca linear, porque a gente faz essa pergunta, a gente caminha nessa estrutura linearmente. Daí o nome busca linear. Então, a busca linear, ela é uma estratégia que é utilizada quando o vetor está desordenado, porque não tem outra solução melhor do que essa para perguntar se um elemento está no vetor desordenado ou não, tá? Então, a estratégia é, resumindo, perguntando um a um até o final. Como eu vou ter, se eu tenho um vetor de n elementos, eu vou precisar fazer, no pior caso, que é o caso que o elemento que eu estou procurando não está no vetor, eu vou precisar fazer n repetições. Isso significa que a complexidade desse algoritmo é O de n, ou seja, proporcional a n, que é o tamanho do vetor, tá? Se eu ordenar esse vetor, aí já é outra história, né? Outra conversa totalmente diferente. Então, imagine que eu tenho esse vetor inicial, eu passei aqui algum algoritmo de ordenação. Bubble sort, quick sort, merge sort. Fiz alguma ordenação e eu consegui ordenar esse vetor, que ficaria, portanto, dessa forma aqui, considerando aquele vetor ali inicial, né? Se eu consigo ordenar o vetor, a história é totalmente diferente. Vamos tentar pensar numa solução até para busca linear, para ver se eu consigo melhorar o desempenho dessa busca, né? Imagina que eu esteja procurando pelo 7. Eu vou buscar, e 7 não está nesse vetor, né? Eu vou perguntar primeiro ao 2, depois eu pergunto ao 5. E pensando aqui que essa estrutura esse vetor está ordenado, a gente precisa procurar, pergunta ao 15, né? A gente precisa procurar no resto do vetor, se eu estou procurando pelo 7, não preciso, porque se esse vetor está ordenado e 15 já é maior do que 7, eu não preciso, com certeza o 7 não vai estar depois do 15. Então eu consigo melhorar um pouquinho o desempenho com relação à busca linear num vetor desordenado, isso no caso médio. Mas, no pior dos casos, se eu estiver procurando qualquer elemento, por exemplo, maior do que 100, eu vou ter que rodar, passar pelo vetor inteiro. Então, no pior caso, o desempenho é O de n, ou seja, eu vou precisar fazer n repetições no caso do elemento ser maior do que o último elemento do vetor, tá? Mas eu consigo fazer coisa melhor e eu vou falar desse algoritmo que é melhor, que é o busca binária, no próximo vídeo. Primeiro eu vou passar pela implementação da busca linear, que é bem simples, não tem muito mistério, tá? Eu implementei a busca linear 1 e a busca linear 2. A busca linear 1 com vetor desordenado, a busca linear 2 com vetor ordenado. E aí eu fiz um vetor de alunos, e para isso eu inicializei alguns aluninhos para teste. Inicializei um vetor, que é o vetor vet. Como eu só tinha 4 alunos, eu inicializei um vetor de 4 posições.
E vejam que eu inseri esse vetor ordenado, mas a busca linear não há necessidade de ordenar, pelo menos a primeira não há, né? Então, se eu quiser só testar a busca linear, a primeira, né, tô comentando as outras buscas, eu posso ter um vetor totalmente desordenado dessa forma aqui, certo? E a ordenação é feita, como eu vou fazer a busca por matrícula, eu esqueci de falar isso, eu vou fazer a busca, a chave de busca vai ser a matrícula do aluno, que é esse primeiro número aqui. A ordenação precisa ser compatível com a chave de busca, com a natureza da chave de busca. Então, se eu estou procurando por matrícula, o vetor, por exemplo, no algoritmo de busca linear 2, ele precisa estar ordenado pela matrícula. Não adianta ordenar por nome, que aí não vai dar certo. Mas na busca linear 1, eu não preciso de ordenação nenhuma, porque a busca linear consegue achar o elemento mesmo sem o vetor estar ordenado. Na verdade, é a única solução possível para um vetor desordenado, né? E como é que funciona esse algoritmo busca linear? É um algoritmo super simples, que recebe o vetor, o número de elementos do vetor, a chave de busca, que no nosso caso aqui é a matrícula, e retorna o inteiro, que é o índice, a posição daquele aluno no vetor, se ele estiver lá, se não, retorna -1. Então, para isso, a gente faz um for simples, de 0 a n-1, onde n é o número de elementos do vetor. E aí eu pergunto, matrícula do aluno que está na posição i é igual a chave de busca? Se for, eu retorno i, o retorno do índice daquele aluno no vetor. Se eu andei, fiz esse for n vezes e não encontrei, eu vou sair e vou retornar -1, que significa que não encontrou. Então, essa é a primeira busca, né? Que é a busca linear 1, que é a busca com vetor desordenado. Então, olha só, eu estou procurando, primeiro eu tenho que ver o que eu estou procurando, né? Estou procurando pelo aluno cuja matrícula é 999, que é o João, e o João está na terceira posição. Se eu coloco uma outra matrícula, por exemplo, 123, a gente vai ter que é a matrícula da Patrícia, que está na posição 0, tem que retornar, então, a posição 0. Vamos ver se retorna certinho, se retornou certinho. Agora, a busca linear 2 é uma busca que já considera o vetor ordenado. Então, eu preciso já ter um tipo de ordenação. Como eu tenho 4 elementos aqui, eu estou ordenando na mão. A primeira pessoa é a Maria. Então, Maria tem que estar na posição 0 do vetor. Depois é Patrícia. Patrícia tem que estar na posição 1. Depois, não, na verdade, Maria, Patrícia, Alice, posição 2. Ixi, confundi tudo aqui, peraí. O primeiro é Maria. Maria tem que estar na posição 0. Patrícia na posição 1. Alice na posição 2. Pronto, e João na posição 3. Esse vetor agora está ordenado. Olhando a implementação da busca binária 2, que é aquela busca um pouquinho mais esperta, a interface é a mesma, recebe o vetor de alunos, o número de elementos e a chave de busca. Faço o mesmo for, mas eu tenho uma consideração aqui, veja bem. Se for o elemento, o aluno que está na posição i, retorno o i. Agora, se não for, eu já vou perguntar se a matrícula do aluno que está na posição i é maior que a chave. Se for maior, com certeza a chave não vai estar mais naquele vetor, aquele aluno não está mais no vetor, eu retorno -1, que é o caso do 7 aqui, né? Se eu tenho 7 maior que 2, diferente maior que 5, 15 é diferente, porém 15 é maior do que 7, portanto 7 não pode estar nesse vetor, e essa condição aqui é a mesma daquela situação do 7, né? Retorno -1. Se eu andei no vetor inteiro, por exemplo, é o caso do 102, 101, 102, 103, eu vou andar no vetor inteiro e não achei e retorno -1 depois. Vamos ver como é que fica agora? Eu posso tirar o comentário, porque agora meu vetor está ordenado, né? Então, obviamente, os dois têm que retornar agora a mesma coisa. Eu estou procurando... Ah, não estou procurando pela 123, é quem mesmo? É Patrícia, que está na posição 1,
E 999 é o João, que tá na posição 3. Então, tá certinho. Se eu colocar, por exemplo, se a Alice, se eu quiser procurar pela Alice, Alice é o 656, a matrícula dela. Eu vou colocar aqui nos dois, vou rodar. Posição 2, que é a posição da Alice, tá? Então, eu vou terminar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai ver uma busca bem mais interessante, que é a busca binária, tá? Até daqui a pouquinho.